título é a pintura que se mexia. É uma moça que nos conta. Vi o relato sobre o calendário assombrado da velha do Mingau e lembrei de algo parecido que aconteceu comigo, mas com um quadro, não um calendário, um quadro. Meus avós paternos sempre foram ligados à arte. Tinham muitos quadros e esculturas em casa. A minha avó resolveu separar um desses quadros para me dar de presente. O quadro que ela separou era bem grande, com uma moldura pesada e bem detalhada, de uma menina, como se fosse um retrato da barriga para cima e de uma época antiga. Ela tinha cabelo curto, cacheado, boca rosada, usava uma roupa que tinha uma gola de babados e ficava com o rosto levemente virado para o lado esquerdo. A pintura ficava no meu quarto e bem na frente da minha cama. Eu era bem novinha, devia ter uns 6 ou 7 anos, e uma noite eu acordei angustiada, ansiosa, com uma sensação estranha de ter alguém me observando. Levantei o olhar direto para o quadro. Eu não tinha escolha, já que ele ficava bem na frente da cama. E a menina estava se mexendo, me olhando e com um sorriso horrível de deboche. Olhei por vários minutos e ela continuava mexendo a cabeça com um movimento de negação. Chamei a minha mãe, mas não expliquei o que tinha acontecido, apenas disse que eu não estava conseguindo dormir. Ela deitou comigo e assim consegui pegar no sono. No dia seguinte, não fiquei pensando no acontecido e segui a minha vida de criança. Na próxima noite de madrugada, acordei com a mesma sensação e quando olhei para o quadro, a menina estava se mexendo novamente. O mesmo sorriso, os mesmos movimentos da cabeça. Chamei minha mãe, mas novamente não falei o que tinha acontecido, por achar que era coisa da minha imaginação. Na terceira noite aconteceu novamente. Contei à minha mãe o que eu tinha visto. Ela não acreditou e mandou eu dormir no quarto dela com o meu pai e ela dormiu no meu. Na manhã seguinte, acordei e a vi pedindo ajuda ao meu pai para tirar o quadro da parede, já que era um quadro grande e pesado. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que também tinha visto a menina sorrindo e se mexendo durante a madrugada. Ela conta que acordou tensa e quando olhou para o quadro, viu o que eu tinha descrito. Piscou os olhos várias vezes achando que era algo da mente dela. Tentou voltar a dormir, mas não conseguiu. E toda vez que olhava para o quadro, a menina sorria e se mexia. Tiramos o quadro do meu quarto e colocamos para doação. Desde então, nunca mais tivemos notícias do mesmo e nunca mais colocamos nenhuma outra pintura no lugar. Eu já ia falar assim, será que não é? Porque quando eu era criança, eu lembro de às vezes ficar encarando uma figura mesmo, um quadro, numa luz baixa. Assim, quando, por exemplo, o escuro do quarto, que é escuro, mas não o suficiente para você não ver nada. Você consegue ver, por exemplo, a imagem que está no quadro. Então, é um escuro com alguma coisinha clareando. E nessa penumbra, dá a impressão, às vezes, que a coisa tá se mexendo. Às vezes, mexendo a boca um pouco, assim, sabe? Mudando, mas talvez de você fixar os olhos e ter essa impressão por conta da penumbra. Eu já tive essa impressão com coisas. Ou será que não era impressão, tava mexendo mesmo? Não sei. Pode ser, então, que as coisas estavam mexendo mesmo, o quadro estava mexendo. Ou, sei lá, se há essa possibilidade, é que daí as duas pessoas viram e a mãe também viu a ponto de pedir para tirar o quadro da parede. Então, talvez, né, realmente seja algo, vai saber. Muito legal. Mãozinha de criança. Olha que minha mãe e minha tia já viram uma mãozinha de criança inexplicável assim, depois eu conto. Olá, Ana, o relato que eu vou contar agora não contém nomes e aconteceu com uma amiga minha quando nós morávamos num pensionato nos anos 90. Nós morávamos nesse pensionato de freiras junto com outras 40 meninas.
A maioria se preparando para o vestibular ou cursando faculdade. Tudo lá era gigante. Refeitório, salas de estudo, sala de TV e por aí vai. Em cada andar, os banheiros eram da seguinte forma: um corredor branco de azulejos, no qual do lado direito era apenas a parede e do lado esquerdo as cabines de chuveiros, cada uma com a sua porta. Ao fundo ficavam as cabines com os vasos sanitários, né? Esses banheiros ficavam eternamente com as luzes acesas, inclusive durante a madrugada, para o caso de alguém precisar usar o local nesse horário. Numa dessas madrugadas, a minha amiga sentiu vontade de fazer xixi e se dirigiu ao banheiro. Ao entrar no começo do corredor e dar alguns passos, ela viu ao fundo, saindo da última cabine dos chuveiros, uma mãozinha de criança, bem cor-de-rosa assim, fazendo sinal, chamando por ela. Claro que ela travou na hora. No pensionato não eram admitidas crianças. Então que mãozinha era aquela? Apavorada, minha amiga deu a volta muito devagar e começou a andar rapidamente para sair dali. Quando estava saindo, ouvi um risinho de criança e uma vozinha dizendo: "Eu vou voltar." Ana, depois disso, ninguém queria mais ir ao banheiro à noite. A gente ia em grupos antes de dormir e se desse algum piriri durante a madrugada, segurava até o dia amanhecer. Foi horrível. Beijos a todos. Um beijo. Muito obrigada. Interessante, né? Porque não tinha... E também o que uma criança tá fazendo de madrugada no banheiro ainda fazendo assim, né? Só pôr a mão pra fora, depois a risadinha. Então, será que ali... Mas só tem essa história de alguma aparição de criança lá? É um fantasma recorrente ali? Ou era algum outro espírito se fazendo passar por criança? Tem mais coisas sobrenaturais que aconteceu nesse pensionato aí? Queremos saber. Minha mãe, quando era criança, estava brincando com a minha tia no terreiro, lá, né, no quintal, no sítio, e ela viu saindo da terra uma mãozinha de criança. Ela falou que era uma mãozinha bem pequenininha e se mexia assim, a mãozinha. Aí ela correu e chamou a minha tia para ver. Aí a minha tia olhou e falou: "Nossa, é mesmo, olha, uma mãozinha, não sei, vamos chamar a mãe para ver." E aí foram chamar minha avó. Só que no que saíram, foram chamar minha avó e voltaram para mostrar, não tinha mais nada no lugar. Aí minha avó falava: "Ah, é tatu, é não sei o que e tal, vem pra cá, vamos pra lá." Mas acho que minha avó já se tocou que esse negócio não é normal, não. Mas para não assustar, não, a gente fala que não é nada. Mas foi muito estranho. Minha mãe falando, era uma mão de criança, saindo da terra. Ali, e depois não tinha mais nada no lugar. Aí eu fico pensando, será que naquele terreno, vai saber se no passado as pessoas, sei lá, tinham algum tipo de aborto espontâneo ou não, enterrava a criança ali, e aí aquilo ficava ali, ou tinha alguma coisa querendo atrair as meninas, né, as crianças, por algum motivo, ou sei lá o que era aquilo, mas ela já viu, ela falou, a mãozinha, ela e a minha neta. Deixa eu ler aqui. A primavera virou outono no Sabá das Bruxas. Olá, Ana. Meu nome é Fulana, mas vamos do jeito que você gosta. Me chame de Fulana. Se houver nomes, estarão trocados. Eu sou bruxa, wicana, e resolvi contar alguns episódios interessantes que vivi. Conforme já relatei, sou bruxa hereditária. Aprendi muito com as minhas tias, minha avó e a minha mãe. Mas, na minha adolescência, eu tinha que buscar e aprender por mim mesma. Natural. Eu procurei grupos de pessoas que estudavam e praticavam a Wicca, que embora se fundamente nas tradições antigas, é uma forma moderna da bruxaria. Antes de mais nada, algumas informações relevantes. A bruxaria, pura e simples, pode ser um conjunto de práticas mágicas, no sentido de magia mesmo, e não a mágica de salão, que envolve truques, tá? Magia. No entanto, a Wicca, além de ter esses fundamentos da magia, é também uma religião.
Existem rituais de celebração de um deus e uma deusa, que juntos, como yin e yang, geram tudo o que há e pode existir no mundo. Essa dinâmica é baseada na natureza e em seus ciclos. Por exemplo, os equinócios e solstícios. No total, são 8 celebrações essenciais, básicas, ao longo do ano, de acordo com os ciclos da natureza. Eu destaquei esses pontos, pois, embora eu já fosse uma bruxa na minha família, eu queria ser uma wicana, dentro do meu grupo de amigos. Assim, após um ano e um dia de preparo, eu e uma amiga que já citei em outros relatos, como os nomes já estão trocados, como Clara, seríamos iniciadas. Nossa iniciação foi realizada com base em nossos estudos e não foi conduzida por um coven, grupo de praticantes que seguem um conjunto de antigas tradições. Na verdade, acabamos criando um coven. É assim que fala, coven? Acabamos criando um coven com o tempo. Outro ponto importante a destacar é que a Wicca e mesmo a bruxaria, como hoje a conhecemos, tem sua origem na Europa, ou seja, no hemisfério norte, e as festas originadas dos 8 sabás seguem o ciclo da natureza do hemisfério norte. Um exemplo é o Halloween, ou Samhain, que é a festa dos ancestrais, dos mortos, que combina com o dia de finados, mas isso combina mesmo apenas no hemisfério norte, quando lá é a metade do outono, quando as folhas caem e a natureza se recolhe, representando a morte, os mortos e a ancestralidade. Assim sendo, a grande maioria das bruxas de fundamento inverte a ordem dos sabás para que estejam em sintonia com a natureza aqui. E o Halloween, ou Samhain, será para nós em 1º de maio. Agora, 1º de maio. 1º de maio. Ah, porque está começando o outono aqui, para coincidir com as estações aqui, tá? Então, como a gente vai começar o outono aqui, então o Samhain para elas é em 1º de maio. Entendi. Como eu disse, nós éramos aprendizes e aprendizes erram. Era 31 de outubro e preparamos o sabá de iniciação como sendo Samhain ou Halloween. Era um dia quente de primavera e ao anoitecer ainda estava calor. Organizamos tudo, a fogueira, as velas, ervas, incensos e alimentos do Samhain e o ritual começou. Fizemos a iniciação e a seguir a celebração do sabá com os amigos. Ana, nem queira imaginar. Um vento gelado começou a correr. As árvores chacoalhavam e as folhas caíam em grande quantidade. A noite tornou-se outonal. É assim, outonal? A noite tornou-se outonal, em exata sintonia com o que estávamos celebrando. Isso inclui tudo, até os fantasmas que vimos dançar conosco ao redor do fogo. Foi uma lição muito importante, pois assim aprendemos que os livros vindos de lá do hemisfério norte orientam as celebrações de lá. Aqui tem que ser diferente. Mas foi uma noite linda, mágica, e nos sentimos abençoadas e recebidas pelos deuses. Eu sei que alguns dirão que foi apenas uma virada de tempo, que nada de sobrenatural há nisso, mas Ana, nós estávamos lá. Vivemos isso, foi real. E para não haver dúvidas, o dia 1º de novembro amanheceu quente e repleto do cheiro adocicado das flores da primavera. Bem, Ana, esse foi o meu relato, uma história simples e real. Talvez muitos não gostem, pois esperam coisas assustadoras, como nos filmes de terror, mas aí não seria uma história de bruxas de verdade. As que curam, que benzem com ervas, que criam misturas encantadoras. As verdadeiras bruxas e bruxos também são pessoas simples, amantes da natureza,
que vivem com um pé no mundo e outro entre fadas, gnomos e outros seres mágicos que nos acompanham. Enfim, muito obrigada, Ana, por ler o meu relato. Fique com um beijo carinhoso a ti, a tua família linda e a todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada pelas suas explicações também. E eu já contei um relato aqui de uma moça, era seu ou não? De uma moça também que estava... Foi alguma coisa assim que aconteceu, que elas estavam dançando em volta da fogueira. Foi numa chácara que ela estava com umas amigas e fizeram também lá um ritual. E começou a acontecer umas coisas, tinha um lago do lado. Atleta fantasma? A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com ela no ano passado, em setembro de 2017. Nessa época, ela trabalhava das 5h30 da tarde até meia-noite. E quando ela saía do trabalho, era costume ela dar uma passada na casa do pai dela, que morava ali bem pertinho do trabalho. E também, às vezes, passava na casa de um amigo. Na casa desse amigo, eles ficavam fofocando um pouco, às vezes assistiam algum filme e tal, e depois ela ia embora para casa dela, que é no mesmo bairro desse amigo. E ela disse que quando ficava muito tarde para ela voltar para casa, ela ia de táxi. Só que nesse dia, a hora que ela foi para chamar o táxi, ela viu que tinha esquecido o cartão de débito. E aí ela ficou pensando, poxa, esqueceu na casa do amigo, no apartamento dele, na verdade. Aí ficou com preguiça de subir e ir até o 12º andar para pedir o cartão pro amigo naquela hora. Ela falou, quer saber? Eu vou embora a pé mesmo, porque eu não tinha nenhum dinheiro além do cartão. Bom, da casa do amigo dela até a casa dela dá uma meia hora assim de caminhada. E como eles moram no centro de São Paulo, ela disse que é até ok, porque a região por onde ela passa ali caminhando, depois de uns 5 minutos de caminhada, já começa a ter várias pizzarias, padarias 24 horas, alguns botecos abertos. Então não é uma coisa deserta, é até que é bem movimentado. Diferente dos bairros mais distantes, então ela foi a pé de boa. E ela conta que o amigo dela mora na 9 de Julho, na Avenida 9 de Julho, na região da Bela Vista, em frente ao antigo edifício Joelma, que pegou fogo e matou muitas pessoas em 1º de fevereiro de 1974, época em que ela ainda não havia nascido. Bom, ela não tinha medo, até porque ela trabalhou durante 4 anos no 24º andar do edifício Joelma. Bom, ela atravessou a Avenida 9 de Julho e quando já estava quase chegando na calçada, ela avistou um homem jovem, usando uma camisa regata branca, um short também branco, usava também tênis, tinha um corpo atlético, mais ou menos 1,80 m de altura, pele branca, cabelo preto e liso. E esse moço, esse homem, veio correndo, estava correndo na direção dela. E ela se apavorou, porque a primeira coisa que ela pensou foi, esse homem vai me atacar, eu vou ser assaltada. O que ela achou estranho foi que naquela noite, era uma noite de calor, estava bastante calor. E à medida que aquele cara ia se aproximando dela, ela ia sentindo um frio, ela ia sentindo um calafrio percorrendo o corpo. Nisso ela decidiu correr e subiu assustadíssima para a Rua Santo Antônio. E parou na entrada do antigo edifício Joelma, já que lá a portaria é 24 horas. E aí ela ficou parada lá, né? Como tinha gente, porteiro e tal, ela ficou parada esperando aquele homem passar por ela, porque ela disse que não tinha outro caminho para ele fazer. Ou ele passaria adiante, ou ele passaria na Rua Santo Antônio, assim como ela fez. Mas aí ela ficou passada, ela ficou chocada, quando ela viu que aquele homem não passou nem adiante e nem pela Rua Santo Antônio. E também não havia prédios ali naquela altura da avenida onde ele pudesse ter entrado. Diz que só tinha uma garagem, mas que estava com as portas fechadas, portão trancado e tudo. Ela disse que o mais estranho de tudo é naquela madrugada quente, que estava fazendo um calor, e aquele calafrio, aquele gelo, aquele ar gelado que ela sentiu quando aquele homem vinha se aproximando dela. E outra, ele sumiu, ele não passou por lugar nenhum, o cara vinha correndo, lembrando que ele vinha correndo, obstinado, assim, na direção dela, então naquela direção. E ela correu, ficou por ali, paradinha, e o que aconteceria é ele ter
passado por ela ou ter virado na mesma rua que ela virou. E nada, nem passou, nem virou. Chegando em casa, ela contou pro amigo dela, onde ela estava na casa dele, né? Contou para ele o que aconteceu e ele acreditou nela. Até porque diz que ele também vê certas coisas sobrenaturais. E ainda comentou com ela o horário que ela saiu da casa dele, que foi 5 para as 3 da manhã, né? E por que uma pessoa estaria praticando exercício às 3 horas da manhã num lugar esquisito daquele, no final da 9 de julho? Quase em frente ao edifício Joelma, que agora é edifício Praça da Bandeira. Enfim, ela termina dizendo que tem um lado bem cético, apesar de ver muitas coisas desde criança. Ela ficou tentando imaginar alguma explicação racional para aquilo, né? Que o homem poderia ter entrado em algum lugar, mas ela disse que não tinha como entrar em nenhum lugar ali. Até que ele decidisse atravessar 9 de julho, ainda assim, de onde ela estava, ela ia ver o cara atravessando, passando, mas não viu. Tirei já da tela aqui, tirei. Maledite disfarçada de melhor amiga. Coincidiu ou não? Olá, Anne Assombrados. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Há muito tempo tenho vontade de contar o meu relato para vocês, mas confesso que sinto um pouco de vergonha por ter sido tão ingênua. Não fique com vergonha, colega, porque assim acho que todo mundo na vida já foi um pouquinho tonta uma vez para passar por uma situação ou outra. Às vezes é uma situação mais bobinha, mas que a gente foi tonta. Às vezes é uma situação mais séria, que a gente foi tonta também. Mas todo mundo uma vez já teve que tomar uma assim para aprender, né? Para não ser mais tonto. Mas vamos lá. Então, acontece com todo mundo. Confesso que tenho vergonha por ter sido tão ingênua. Nunca consegui compartilhar minha história com ninguém, mas criei coragem e pode servir de alerta para tomarmos cuidado com as pessoas que deixamos entrar na nossa vida. Os nomes estão todos trocados. Bom, em 2010 eu tinha 17 anos e era bem presa em casa, sabe? Eu não ia a muitos lugares, não conhecia muitas pessoas. Então, passava boa parte do meu tempo na internet, mais precisamente no Orkut, no MSN. Um belo dia, chegou um convite no Orkut de um cara que eu não conhecia. Vou chamá-lo aqui de Rodrigo. Mas por ter vários amigos em comum, eu acabei aceitando. Rodrigo começou a puxar assunto e quando vi, passava grande parte do tempo conversando com ele. Ele disse que já havia morado aqui na cidade e falou que tinha muitos amigos. Entre eles, a Maledite, que eu conhecia de vista, mas nunca havia tido contato algum com ela. Depois de um tempo, passamos a conversar pelo MSN e percebi que estava começando a gostar dele. Eu acho que por ser muito carente, sabe, Ana? Ele me dava atenção, me tratava bem. Era praticamente um príncipe. Ele era do jeitinho que eu sonhava, sabe? E eu imaginava que teria com ele um relacionamento dos sonhos. Com o tempo, aquilo se tornou meio que um namoro virtual, só que eu não levava muito a sério, pois tinha um pé atrás, né, por ele nunca querer fazer chamada de vídeo. Mas continuava naquele rolo por pensar que um dia conseguiria viver um conto de fadas com ele. Ele me ligava às vezes e passávamos horas no celular. Em 2011, eu já com os meus 18 anos, estava mal, porque o Rodrigo estava mais ausente. Sumia por semanas e voltava depois com uma desculpa qualquer. Já não era como antes, então comecei a sair mais, fazer mais amizades e conheci um cara aqui na minha cidade, vou chamá-lo de Arthur. Depois de umas semanas que conheci o Arthur, ficamos. Então me afastei do Rodrigo para começar a namorar o Arthur. Mas o meu relacionamento com o Arthur não foi saudável. Ele era extremamente abusivo e sempre me lembrava do Rodrigo e imaginava como seria se eu estivesse com ele. Após 10 meses, terminei meu namoro com o Arthur. Quase 2 anos se passaram depois disso tudo e já havíamos emigrado do Orkut para o Facebook. Foi aí que a Maledite entrou na minha vida. Ela me mandou um convite no Facebook e me mandou uma mensagem no bate-papo dizendo que era a melhor amiga do Rodrigo, que ele estava sentindo muita falta de conversar comigo e pediu o número do meu celular para passar para ele.
pois ele havia perdido toda forma de contato comigo. Dei meu número a ela. Naquele tempo eu não tinha celular com internet, só conversava por ligação ou por SMS. Então, Ana, eu recebi um SMS enviado pela web e assinado pelo Rodrigo, dizendo que estava vindo em breve para minha cidade e que queria finalmente me ver pessoalmente. Que nunca havia me esquecido e a gente precisava dar uma chance para nós. Disse que estava sem celular no momento e que logo entraria em contato, mas que por enquanto mandaria notícias pela Maledite. Aí, Ana, não preciso nem dizer que eu quase morri de felicidade, né? Parece que todo aquele sentimento retornou na mesma hora. Nesse meio tempo, eu só tinha quebrado a cara com os garotos e finalmente iria ter a chance de viver meu conto de fadas. Tadinha de mim, né? Iludida! Mal sabia que estava para viver era um inferno, isso sim. Maledite todo dia falava comigo. Começava dando algum recado do Rodrigo, que ele havia terminado o namoro, que ele só pensava em mim, que o pai dele estava doente, que ele estava com a viagem marcada, que estava gastando muito com o pai dele e com a viagem, e por isso não comprava um celular. Essas coisas, sabe? E sempre depois desses recados, ela continuava puxando assunto e prolongávamos as nossas conversas por horas. Eu acho que em uns 2 meses já tínhamos virado tipo amigas inseparáveis. Ela já frequentava minha casa, sabia de tudo da minha vida, passávamos o dia praticamente todo conversando, fazíamos tudo juntas. E o Rodrigo havia sumido. Ela dizia que ele parou de dar notícias para ela e que não conseguia mais entrar em contato com ninguém da família dele. Nesse tempo, eu já não era mais aquela menina que vivia em casa, né? Só na internet. Eu já tinha muitos amigos, trabalhava, saía muito, vivia nas baladas. E a Maledite não podia sair tanto. Então ela tinha muitos ciúmes de mim com os meus amigos e até dos carinhas que eu ficava. Ela tinha um jeitinho, Ana, que até hoje eu não consigo entender. Mas eu fazia tudo o que ela queria. Eu fazia tudo por ela. Eu deixava de sair para ela não ficar chateada, já que ela não poderia ir. E fui me afastando dos meus amigos. Parei de sair para os rolês e sempre que eu me envolvia com algum menino, ela botava 1000 defeitos neles e muitas vezes me fazia escolher entre ela ou eles. E a tonta aqui sempre fazendo o que ela queria. Meses se passaram e eu já a considerava minha melhor amiga. Ela estava sempre comigo e cada vez mais eu me afastava das outras pessoas. Eu praticamente vivia para ela, eu ajudava ela em tudo, a gente passava quase que 24 horas juntas. Esqueci de mencionar que nesse tempo eu não frequentava a casa dela, só ela a minha. Ela dizia que morava com a mãe, que era médica e muito bem de vida, com o padrasto, que era policial, e com o irmão mais velho. O padrasto dela era uma pessoa de poucos amigos, mal-humorado e que, segundo ela, a tratava muito mal, que até batia nela quando ela não fazia o que ele queria. Por isso ela vivia na minha casa, para se livrar dele, e dizia que não poderia denunciá-lo, pois ele era policial e não daria em nada para ele. Ela tinha medo e me fazia ter medo dele também. Enfim, Ana, depois de um tempo comecei a me envolver com um garoto, que para variar ela não gostava. Só que dessa vez eu não dei muito ouvidos e continuei com ele. E quando eu estava pensando em ter algo um pouco mais sério com o tal garoto, adivinha quem me manda um SMS? Isso mesmo, Rodrigo. Me enviou uma mensagem de um número daqui, da minha cidade, dizendo que a mãe dele havia falecido num acidente. E por isso ele tinha sumido todo esse tempo. Que a vida dele estava um caos, mas que ele estava montando um negócio aqui na minha cidade, estava comprando um apartamento e que o pai dele ainda estava doente. E por isso ele estava sem tempo de me ver por enquanto. Tinha que se dividir entre cuidar do pai, cuidar do negócio e organizar a vida aqui. E mais uma vez eu caí na besteira de voltar a falar com ele e, consequentemente,
deixei o cara que estava me envolvendo de lado. O Rodrigo me mandava SMS todo dia, mas nunca atendia as minhas ligações. Sempre tinha uma desculpa nova para não me atender e para não ir me ver. E quem estava sempre ali me apoiando, fazendo de tudo para eu não desistir do Rodrigo, pedindo para eu entender o que ele estava passando, a Maledite, claro. Ela era minha salvação, meu porto seguro, a pessoa que estava ali para me segurar as pontas, né? Para segurar as pontas. A melhor amiga que eu poderia ter, como ela mesma dizia. E como a gente ficava cada vez mais amigas, já estava difícil para ela me manter longe da casa dela. Então ela me disse que ia se mudar, que tinha tido uma grande briga com a mãe dela por causa do padrasto e que iria morar com a avó e sua irmã. Disse que a avó não falava com a sua mãe e morava numa casa bem simples, numa favela próxima aqui do bairro. A situação não era das melhores, mas que seria melhor para ela. Foi aí que comecei a frequentar a casa da Maledite. Mas ela me pediu para não mencionar a mãe dela ou qualquer coisa da vida que ela tinha quando morava com a mãe, porque a sua avó e sua mãe se odiavam. E ela não queria deixar sua avó chateada com assuntos que envolvessem sua mãe. Tudo bem, eu concordei, né? Ana, todo mundo na casa dela, os vizinhos, os amigos dela gostaram de mim. Todo mundo me elogiava muito. A irmã dela vivia falando do meu corpo, dos meus cabelos, que eu era muito bonita, que meu cabelo era lindo, que eu tinha um corpão, essas coisas, sabe? E a Maledite, que era bem magrinha, parecia não gostar muito daqueles elogios feitos a mim. Ficava com cara de poucos amigos? A Maledite passou a levar lanche para mim todo dia que eu ia na minha casa. Eram bolos, tortas, chocolate, sorvete, sempre levando coisas que eu amava e que ela comprava pensando em mim. Ana, do nada eu comecei a sentir dores fortes no meu estômago. Não podia comer nada que a dor vinha e eu vomitava muito. Tinha dias que até a água, quando eu bebia, me fazia sentir dor. Fui em médicos, fiz exames e nada de descobrir o que era aquilo. Eu perdi quase 11 quilos em semanas. Eu fiquei bem magra, meu cabelo começou a cair muito, tá vendo que é recorrente? Vomitar, cabelo fica ruim, essas coisas. Perder peso rápido, mas não de uma forma boa, perder peso de uma forma ruim. Meu cabelo começou a cair muito e eu me sentia horrível. E a Maledite estava ficando mais encorpada, digamos assim. E aí todo mundo começou a elogiar ela e falar para mim que eu estava muito magra, que eu era tão bonita antes e agora... E agora a Maledite estava dando de 10-0 em mim. Quem que fala isso, gente? Ana, eu estava tão mal. Minha autoestima estava baixa, minhas dores passaram mesmo sem eu descobrir o que as causaram. Minhas dores passaram, mesmo sem eu descobrir o que as causaram, mas eu não conseguia retomar o meu corpo por nada. Não conseguia voltar ao corpo que eu tinha por nada. Eu perdi meu emprego, já não tinha mais contato com os meus amigos. O Rodrigo estava me tratando diferente, ele estava seco, não tinha nada a ver com aquela pessoa que eu conversava no começo, sabe? Tava tudo dando errado para mim. Mas a Maledite sempre estava comigo, dizendo que eu a teria para sempre, que ela era a única pessoa que realmente me amava, a única amiga que eu tinha. Me presenteava com roupas, sandálias, perfumes. Falava-me que a culpa era minha por as pessoas se afastarem de mim, que eu era ruim para o Rodrigo, por isso ele mudou tanto. Eu que era uma pessoa ruim, mas que mesmo assim ela me amava e continuaria comigo. Foi então que um dia a Maledite sumiu durante o dia todo e à noite disse que precisava conversar comigo. Veio na minha casa e me contou que havia encontrado o Rodrigo, que o negócio que ele tinha aberto era bem próximo à casa onde a mãe dela estava morando, que ela havia ido visitar a mãe para fazerem as pazes e quando estava indo embora encontrou com ele. Ele a chamou para conhecer a casa nova dele e ir visitar o seu pai doente. Ela foi. Afinal, ele era seu melhor amigo e ela estava morrendo de saudades dele. Que por causa de mim, ela tinha se afastado um pouco dele. Mas ele ainda era seu amigo, né? Palavras dela.
Disse que quando chegou lá, ele tentou beijá-la, que ele disse que estava apaixonado por ela e que já não sentia mais nada por mim. Por isso não tinha ido me ver, que ela estava tão linda, havia mudado tanto, que ele não a via mais como aquela garotinha que considerava irmã, mas sim como uma mulher e que ele a desejava. Ela contou tudo isso? E ela, claro, como uma boa amiga, falou um monte para ele, que ele estava sendo um canalha, que não podia fazer aquilo comigo, que ela jamais ficaria com ele, pois a minha amizade valia muito mais para ela. Ana, o meu mundo caiu. Eu fiquei muito mal ouvindo tudo aquilo. Parecia que haviam me dado uma facada no peito. Eu emagreci mais ainda, não conseguia comer direito, eu só chorava. Mas ela estava ali, sempre comigo. Eu fui melhorando aos poucos. Ela ainda tinha contato com ele, pois ela havia feito as pazes com a mãe dela e ia muito para aqueles lados lá e acabava encontrando e conversando com ele. Eu pedia para ela não me falar sobre ele, mas de vez em quando ela fazia questão de me contar as coisas, sabe? Que ele havia dado presente para ela, que ele estava ficando com a fulana, que a ciclana estava apaixonada por ele, dava em cima dele. Sempre detalhes que eu não queria saber. Mas parece que ela tinha prazer em me contar para me deixar mal. Deixando bem claro que eu nunca cheguei a conhecer essa mãe dela. Eu não sabia onde ficava a casa dela, muito menos a do Rodrigo. Com o passar do tempo, outras coisas foram me intrigando. Eu ia descobrindo mentiras bobas dela. Vou dar uns exemplos, pois se eu for contar tudo, nunca vou acabar esse relato. Ela dizia que tinha dormido na mãe dela. Aí eu descobria que ela tinha dormido na avó dela. Uma vez ela viajou e disse que foi com o irmão dela, e eu descobri que tinha sido com umas amigas. Ela ganhou um perfume e disse que o Rodrigo havia dado para ela, mas descobri que a irmã dela é que havia dado. Mas eu nunca a confrontava, sabe? Eu queria confrontar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia explicar o porquê de eu continuar sendo amiga dela. Tipo, continuar fazendo tudo por ela. Era mais forte que eu. Parecia que eu ficava sempre mais dependente dela. Eu não conseguia emprego, eu não conseguia me relacionar com outras pessoas. Até com a minha mãe eu vivia em guerra. E a Maledite sempre ali do meu lado, como salvadora do mundo e única pessoa que realmente me amava. Ana, eu não vou mais me prolongar tanto, mas por mais um ano o Rodrigo entrava e saía da minha vida. Me mandava mensagem se declarando, pedindo desculpas, me fazia me sentir amada e depois sumia. Mudava de número, aparecia e sumia constantemente e sempre mudando de número. E a Maledite sempre apoiando para eu ficar com ele, que um dia ia dar certo, que eu não deveria desistir. Eu acho que era uma forma dela garantir que eu não me relacionaria com outra pessoa, pois ela sabia que eu fazia tudo o que ela queria. Foi então que um dia ele me mandou um SMS e eu ignorei. Não respondi, não falei nada para ninguém. Tava sentindo um incômodo, um aperto no peito, sabe? Mais tarde, naquele mesmo dia, estava eu na casa da Maledite e me deu vontade de ligar para aquele número que ele me mandou o SMS. E eu liguei. Ana, na mesma hora, o celular da Maledite tocou. Eu desliguei e parou de tocar. Coincidência? Achei estranho. Então liguei de novo e o celular dela tocou de novo. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Eu voei e tomei o celular da mão dela. Perguntei o que aquilo significava. E ela me chamou de louca, que eu estava surtando, que ela me amava mais que amava a mãe dela, que não faria nada de ruim comigo. Disse que ela estava com o chip dele emprestado, porque ela estava sem créditos e ele emprestou o chip dele. Mas nem havia tido tempo dela pegar aquele chip com ele, sabe? Ele havia me mandado a tal mensagem de manhã e pouquinho tempo depois eu já estava na casa dela. Ana, eu estava com tanto ódio que eu queria matar aquela desgraçada ali mesmo, mas eu fui embora. Cheguei em casa, peguei tudo que a Maledite já havia me dado, roupa, sandália, bolsa, perfume, botei tudo numa caixa e taquei fogo em tudo, na frente da minha casa mesmo.
Ana, enquanto aquelas coisas queimavam, um filme passava pela minha cabeça. De todas as mentiras que eu havia descoberto dela. De todas as coisas ruins que aconteceram comigo depois que ela entrou na minha vida. As peças iam se encaixando. Eu chorava e parece que aquelas lágrimas lavavam a minha alma e abriram os meus olhos. Eu senti um alívio, como se um peso enorme tivesse saído de cima de mim. E no dia seguinte eu procurei uma vizinha dela para conversar. Essa vizinha me falou que a pessoa que ela chamava de avó era, na verdade, a mãe dela. Que nunca existiu uma mãe médica, um padrasto policial, uma vida de boas condições. Ela sempre havia morado ali, naquele bairro. Mas eu não era a primeira pessoa que ela contava aquela história. Ela vivia literalmente uma vida de mentiras. Enganava ou tentava enganar todo mundo, dizendo ter uma vida perfeita. A Maledite foi atrás de conversar comigo algumas vezes, me mandou uma caixa com presente que eu nem abri, só mandei o rapaz que veio entregar devolver para ela. Depois que me afastei dela, minha vida mudou completamente. Eu arranjei um emprego na semana seguinte. Em pouco tempo, retornei ao meu peso normal, meu cabelo voltou a ser enorme, forte e bonito, voltei a falar com os meus amigos e conheci alguém muito bom para mim. E estamos juntos desde então. Infelizmente, ela me deixou marcas. Não consigo mais confiar totalmente em ninguém. Eu tenho um pé atrás com todo mundo e não consigo ser mais tão amiga de ninguém. As últimas notícias que eu tive dela foi que a mãe dela havia descoberto que ela mentia sobre sua vida, a expulsou de casa e que ela estava morando de favor de casa em casa, que não consegue manter amizade nem relacionamento com ninguém por mais de um mês e que nem emprego consegue manter. Eu não desejo mal a ela, mas sei que ela vai pagar. A vida cobra. Só espero que ela nunca consiga fazer com ninguém o que ela fez comigo. Sinceramente, não tenho certeza se ela fez algum trabalho naquelas comidas que ela levava para mim ou nos presentes que ela me dava. Mas que foi tudo muito estranho, isso foi. Ana, só me resta uma dúvida no meio de tudo isso. Será que desde o começo era ela se passando por Rodrigo? Ou será que ela só começou a se passar por ele a partir de quando dei meu número para ela? Pois afinal, no começo eu falava com ele por telefone. Apesar de que tem como mudar a voz, né? Não sei. Mas a gente conversava por horas e não parecia a voz modificada. É uma dúvida que talvez eu leve para o túmulo. Até hoje eu não entendo, porque até hoje não entendo porque a gente nem se falava, porque ela me escolheu para fazer de idiota. Porque eu. E é isso, assombrados. Desculpa o relato longo, tentei resumir o máximo, acreditem. Ela me fez e falou coisas muito piores do que coloquei aqui. Mas não dava para contar tudo em um relato só. É difícil resumir anos de acontecimentos em apenas algumas linhas. A lição que fica é: cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Beijos, Ana, adoro você, sou viciada no canal há anos, obrigada por ter lido meu relato, foi bom desabafar. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, só não digo que era ela o tempo todo, porque você chegou a falar no telefone com ele. Talvez ela aproveitou dessa situação pra se enfiar no meio, tipo, o cara sumiu realmente. Sumiu, sei lá, e ela se aproveitou disso pra ficar prendendo você. Agora, eu acredito que a pessoa tem um distúrbio mental. É uma pessoa que precisa ela pode ter até uma doença. Tem um nome até, quem tem compulsividade em mentir. Deve ter várias coisinhas aí. Quem é psicólogo, psiquiatra, alguma coisa, deve ter notado alguns traços aí pelo meio dessa garota. Ela tem alguma coisa aí que deve ser tratada, talvez, não sei. Mas não é normal, né? É uma coisa meio compulsiva da parte dela. Ela faz isso com todo mundo, né? Não tem muita lógica, né? Não é tipo ela deve pegar um para Cristo, como se diz, e aí ela, não sei por quais motivos, ela tenta fechar aquela pessoa só para ela, que ela quer fazer da vida dela uma mentira e algumas coisas assim.
Que louco, né? Como tem pessoa que se... Talvez que eu falo, uma perda de tempo na vida, gente. Não é? Com esse tempo todo que tá mirabolando essas coisas aí pra fazer coisa ruim, prender os outros, não podia estar evoluindo a vida, fazendo um curso, sei lá, fazendo uma coisa que gosta, tentando evoluir, crescer profissionalmente, fazer alguma coisa de útil, né? Ajudar outras pessoas, ser, não sei, fazer uma coisa de... Mas não. Passa anos perdendo tempo da vida, jogando a vida no lixo, querendo estragar a vida dos outros. Sexta-feira 13 em agosto. E, se não me engano, ano passado, a sexta-feira 13 caiu em agosto, não foi? Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo Beltrano. Achei seu canal quando pesquisava pelo programa Assombrações. Eu amava esse programa. Há 2 anos atrás. E desde então eu sempre jogo ouvindo os relatos e estou aqui para mandar um relato que aconteceu com meu pai numa sexta-feira 13 de agosto. Porque eles dizem também que... Mas eu não gosto que fica buzinando na frente da casa dos outros, gente. Desce, bate palma, chama, mas não fica buzinando que nem um louco. Olá, mas eu tenho vontade. Nossa, não gosto que buzina. Mas vamos lá, continuando. Ai, meu Deus, e tem um mosquitinho aqui também, que fica aqui, ó. Bom, continuando aqui, então. Foi numa sexta-feira 13 de agosto. Ah, que eles falam também que agosto é o mês do cachorro louco, não é? Que agosto também é o mês do desgosto, essas coisas. Esse relato se passa no final... Ah, não é do ano passado, não. Se passa no final dos anos 50 e início dos anos 60, no interior de Goiás. Meu pai nunca contou em qual ano aconteceu, mas foi antes do casamento dele com a minha mãe. Depois de terminar todos os seus afazeres mais cedo, o meu pai foi tomar um banho e se arrumar. Minha avó, vendo que ele se preparava para sair, falou para ele: Meu filho, não saia hoje. Hoje é sexta-feira 13 e é a primeira lua cheia do mês. Não é bom sair hoje. Ah, eu não acredito nisso, minha mãe, respondeu meu pai todo cheio de si. Ele pegou o seu monarcão, acho que é a bicicleta, e foi para a casa de sua namorada, futura minha mãe. No caminho havia uma subida bem grande e no meio dessa subida, no canto da estrada, havia uma pedra, onde, segundo ele, as pessoas relatavam que ouviam o som de um violino tocando em cima dessa pedra. Parece que essa história não me é estranha. Meu pai, que sempre passou por esse local, nunca ouviu nada, nunca nem ouviu nem viu nada. Quando ele chega no local da pedra, eu vou sair lá fora, vou socar a buzina na orelha dessa pessoa que tá buzinando ali, não sei pra quê. No fim, tá buzinando aqui em casa, né? Não, você bate palma, sei lá, né? Bom, continuando. Eu irritada com o moço da buzina. Onde estou? Tô perdendo a concentração com o moço da buzina. Vocês gostam que fica buzinando? Ah, pelo amor de Deus. Bom, então ele pegou, ele nunca ouviu nem viu nada. Quando ele chegou no local da pedra, ele ouviu um garnizé cantando. O garnizé é um galinho garnizé, tipo, cantando assim. Meu pai desceu da bicicleta e correu para pegar o garnizé. Mas, segundo ele, quando estava em uma ponta, o garnizé cantava na outra. E ele não enxergava o garnizé, apenas ouvia ele cantando. O garnizé cantou 7 vezes e depois parou. E meu pai procurando o bicho e nada. Rodou a pedra e nada da criatura. Então ele deu de ombro e continuou seu caminho. Ele chegou ainda de dia na casa da minha mãe e ficou lá até umas 11 horas da noite. E aí resolveu voltar. No caminho de volta, numa mata, à beira da estrada, ele avistou um orbe de cor dourada, uma bola dourada. Esse orbe acompanhou meu pai até que ele ouviu o som de um carro de boi e o orbe sumiu.
Meu pai ficou imaginando quem seria uma hora dessas com um carro de boi. Depois de uma curva e com a luminosidade da lua, ele via a estrada, mas não via nada ali. Ele ouvia o som nitidamente de um carro de boi, que vinha se aproximando mais e mais. Chegou até a ir para o canto da estrada, ouvindo o som passando ao seu lado, mas não havia nada ali. Mas e o orbe dourado que estava acompanhando? Meu pai pegou sua monarcona e sebo nas canelas. Ele correu que nem louco. Lembra da subida? Então, agora era uma descida. Ele descia o mais rápido possível. Foi quando ele sentiu algo, pam, na garupa da bicicleta. E ela desacelerando a ponto de não andar mais na descida. Ele desceu e olhou se tinha algo de errado com a bicicleta. Verificou a roda, a catraca, mas estava tudo na mais perfeita ordem. Ele subiu de novo na bicicleta e começou a pedalar para pegar embalo, quando ele sente de novo algo na garupa, como se alguém subisse, e ela foi ficando pesada, pesada, a ponto de não andar novamente. Aí ele, já assustado, desceu de novo, olhou o que tinha de errado e não tinha nada. Ele então subiu novamente e tentou pegar embalo de novo. E sentiu algo pulando outra vez na garupa. Só que dessa vez ele gritou para a coisa: "Sai daqui, me deixa em paz!" A coisa deu-lhe um tapa, que segundo ele foi tão forte que o derrubou da bicicleta, que teve que voltar correndo para casa a pé. Ana, quando ele chegou em casa, quase derrubando a porta, todo cansado, minha avó o viu todo sujo e sem fôlego. Lhe perguntou o que havia acontecido. E depois de explicar tudo, ela percebeu em suas costas uma enorme marca de mão. Bom, esse foi o relato, Ana e Assombrados. Espero que gostem. Gratidão. Então, alguma coisa pegou ele. Mas peraí, muitas coisas aconteceram aqui. O galo Garnizé cantou 7 vezes, mas ele não viu galo nenhum, sendo que pessoas descreviam que ouviam naquela pedra o som de um violino e não tinha ninguém. Ele escutou o galo cantando, um galinho Garnizé cantando 7 vezes e não achou o galo. Aí depois ele foi acompanhado por um orbe dourado, que eu queria saber de onde surgiu, para onde foi esse orbe dourado que acompanhou ele, e também ouviu o som do carro de boi pela estrada que não tinha. Aí a hora que ele subiu na bicicleta, alguma coisa montava junto e não deixava ele rodar com essa bicicleta. A hora que ele ficou bravo, tomou um tapa. Onde que ele tomou um tapa? A coisa deu-lhe um tapa, que segundo o tapa deve ter sido nas costas, tipo assim, que ele chegou a derrubar ele da bicicleta. Aí ele correu embora a pé, porque ele tinha uma marca de mão nas costas. Então muitas coisas aconteceram nessa sexta-feira 13 aí, que a mãe pediu para ele, não sei, sexta-feira 13, no mês de agosto, mês do desgosto, e também sendo primeira lua cheia do mês. Então, será que tudo isso favoreceu, né, de estar rodando aí pelas ruas nesse dia, nesse horário, em tudo isso? Portais se abrem, né? Se você for conversar com o pessoal do sítio, eles têm essa crença de dias que, melhor não sair, tem coisa. E eu não sei não se eles não estão certos, hein? Vai saber. Sete Além? Olá, Ana, meu nome é Fulana. Vi um relato sobre Sete Além que era o Tomando Uma em Sete Além. E resolvi contar o meu caso. Não sei muito bem o que aconteceu, mas, bom, vou começar. Quando eu era pequena, eu morava em uma... Quando eu era pequena, eu morava em Casa Amarela, num bairro de Recife, Pernambuco. As casas eram coladas, lado a lado, sabe? Depois do almoço, quando o sol baixava, eu ia brincar com os meus amigos da época. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. E ao entardecer, umas 5 da tarde, não lembro bem, aparecia, no meio da rua, em frente à minha casa... Hã? Peraí.
Quando eu era pequena lá, né, em Casa Amarela, bar, tal, as casas eram lado a lado e depois do almoço, quando o sol baixava, eu ia brincar com os meus amigos na época, com os meus amigos da época. Devia ter uns 5 ou 6 anos. E ao entardecer, lá pelas 5 da tarde, eu aparecia no meio da rua, é assim? Eu aparecia no meio da rua, em frente à minha casa, com o meu cabelo todo trançado. Quando eu entrava em casa, que notava as tranças e eu tirava elas com muita raiva, porque eu nunca gostei que tocassem nos meus cabelos, por causa de um trauma com uma babá. Bom, quando eu estava com uns 14 ou 16 anos, me lembrei disso e contei para minha mãe e para minha tia se elas sabiam quem fazia as tranças no meu cabelo. Elas não sabiam e me perguntaram como eu deixava, já que eu não gostava que mexessem nos meus cabelos. Então eu falei que eu lembrava que tinha um casal bem bonito e bem. Eu lembrava que tinha um casal, eles eram bem bonitos, mas também bem pálidos. A mulher ficava na frente da casa e eu entrava. Não falávamos nada uma para outra, e era como se eu fosse controlada, mas eu não sentia medo. Nisso, quando eu entrava, a casa era totalmente destruída. O chão tinha uma areia muito fina e escurecida. O teto da casa era destruído, as paredes quebradas, e era como se um filtro azul tomasse conta do lugar. Não tinha iluminação, só dos raios de sol azulado que entravam pelas frestas que entravam pelas frestas, pelos buracos das paredes e tetos. Eu me sentava como em uma cerimônia de chá japonês, e a mulher sentou por trás de mim e começava a mexer no meu cabelo. Nisso eu ficava parada e ninguém falava nada com ninguém, mas eu me sentia muito relaxada. Nisso, o homem entrava, trazia pastilhas de hortelã para mim em uma cesta, tipo de café da manhã. Eu pegava uma, colocava na boca, degustava. Isso aconteceu até eu me mudar de lá, que foi quando eu estava com 12 anos, por aí. Quando terminei de contar, a minha mãe, é isso? Não sei. Passou muito mal, quase tivemos que socorrê-la. A minha tia me perguntou de onde eu tirei tudo aquilo. Eu disse que eu lembrava daquilo e queria saber o que era, já que eu era muito criança na época. Mas até hoje eu não falo sobre isso com a minha mãe. Queria saber se alguém sabe o que de fato acontecia comigo. Gostaria de ajuda, isso me deixa muito angustiada. Obrigada, Ana, pela atenção. Adoro os canais de você e seu marido. Sucesso e abraços. Um beijo para você, muito obrigada. Primeiro, eu acho que você deveria conversar e tocar no assunto com a sua mãe. Foi a sua mãe que passou mal e quase que tiveram que socorrer. Por quê? Porque ela se assustou tanto. Claro que é assustador você saber que a tua filha tá entrando na casa de desconhecidos que estão fazendo tranças no cabelo dela e oferecendo bala de hortelã e depois você não se lembra de muita coisa a mais. Realmente isso pode ser preocupante. Mas nada. E ninguém conhecia esse casal por lá, você só via eles nesses momentos, mas peraí, eu não entendi. Você ia brincar com seus amigos e de repente você aparecia com a trança no meio da rua? Mas você teve essa lembrança. Mas você lembrava que tinha esse casal que fazia as tranças. Você lembrou disso depois, quando você tinha 14 e 16 anos. Você lembrou que era um casal que fazia as tranças, uma moça, sei lá. Mas quando você tinha lá seus 5, 6 anos, você não lembrava de nada. Você simplesmente aparecia com o cabelo trançado. Gente, eu não sei. A gente pula pra dimensão de lá de vez em quando, eles pulam pra cá. Essa característica aí é dessa dimensão aí, azulada, tudo destruído.
histórias de vidas passadas, tá? É um relato médiozinho, meio quase curto, tá? Boa noite, Ana. O relato que vou contar vai ser um tiquinho grandinho, não é não? E são 3 experiências que temos com lembranças que não são nossas. Peraí, é moça ou moço? Não sei, acho que é moça. Bom, aqui compartilho a minha experiência, a do meu irmão mais novo e da minha mãe. Começando por meu irmão. Pode ler tranquila que não tem nomes. Ok. Ele é um homem casado hoje e vai fazer 28 anos no final do ano. Mas por muito tempo ele questionava minha mãe sobre uma lembrança que ele tinha. Sempre perguntava a ela qual havia sido a doença que o deixou de cama por muito tempo. Minha mãe sempre respondia que ele nunca ficou de cama quando era criança e que sempre teve uma saúde de ferro. Só que ele teimava, e ele teima até hoje, que ele se lembra de ser criança, de ter uns 5 ou 7 anos, 5 a 7 anos de idade, e pegar uma doença tão grave que nem para ir ao banheiro ele tinha forças. Que ele precisava fazer suas necessidades em uma bacia ou baldinho, que comia com ajuda e que passou muito tempo assim. A minha mãe até hoje acha que pode ter sido coisa da cabeça dele, mas ele jura de pés juntos que tudo o que ele fala realmente aconteceu. Que a lembrança é tão vívida que é como se ele tivesse vivido aquilo no dia anterior. Gente, será que ele tem uma lembrança de uma vida passada, assim, que acabou ficando na cabeça? Já a experiência da minha mãe é bem mais marcante, e a dela não foi lembrança, foi uma imersão. Ela diz que tomou a consciência em uma era que parecia medieval e que ela era muito bonita. Morava numa cidade fedorenta, uma cidade que fedia a urina, e que por alguma razão o homem que cuidava daquelas terras se apaixonou por ela e a fez sua esposa. Só que ela amava outro sujeito, que era pobre igual a ela. Quando ela casou, ela ainda se encontrava às escondidas com o amor de sua vida, até que o marido descobriu. O jovem sempre chegava em sua janela e assobiava. Assim ela sabia que tinha que descer e encontrar com ele. Só que quando o marido dela os pegou, mandou matá-los. Segundo a minha mãe, ela não sabe como ele foi morto, mas ela foi condenada por adultério e foi enforcada. Hoje a marca da sua vida passada ficou no pescoço dela. Minha mãe não consegue fazer todos os movimentos de rotação do pescoço. Ela disse que a sensação que tem é de que quando ela joga a cabeça para trás, o pescoço não conseguirá sustentar. Como se estivesse sido quebrado. Como se tivesse sido quebrado. Gente, como será minha vida passada? O que será que aconteceu comigo? E por fim, tem a minha experiência. Eu estava indo para a faculdade quando uma mulher me parou no ponto de ônibus. Ela veio diretamente a mim, se sentou ao meu lado e começou a dizer várias coisas sobre a minha vida, que para minha surpresa estavam corretas. Ela disse que eu fazia a área da saúde porque eu tinha sido um médico na vida anterior, que eu voltei para lidar com a bebida, pois eu fico bêbada se beber cidra. Imagina! O que? Cidra? O que é cidra? É alcoólico também, mas é pouquinho? Você quer dizer que se beber qualquer coisinha pouquinho você já fica bêbada? Eu também! Eu bebia muito na outra vida e todas as vezes chegava em casa bêbado e espancava minha mulher e os meus filhos. Até que em uma noite eu a matei. Logo em seguida, tirei a minha própria vida. Quando me dei conta do que fiz, tirei a minha própria vida quando me dei conta do que fiz. Essa senhora me disse que nessa vida eu vim como mulher para aprender a dar valor às mulheres e que eu e essa minha esposa do passado estávamos destinados a nos encontrar novamente nessa vida e que provavelmente eu já a teria encontrado. Que o nosso relacionamento seria intenso, porém não sexual.
Ana e assombrados, eu tenho uma amiga, melhor amiga, que não sei como, mas eu tenho um relacionamento com ela muito intenso mesmo. De eu estar chorando e ela me ligar perguntando se eu tô bem. Ou ela estar mal e eu sentir. Isso é muito estranho. Mas eu tenho certeza que a conheço de outra vida. Enfim, será que essas experiências seriam realmente de vidas passadas? O que você acha, Ana? Obrigada por ler mais esse relato. Amo vocês e até o próximo. Ai, eu não sei, talvez sim, talvez não. Né? Tudo para. Qual a chance da pessoa então sentar do seu lado e começar a falar tudo isso? Né? E o caso da sua mãe, a gente pode pensar, pode ser um sonho, pode ser uma coincidência. Será? Né? Muitos serás por aí. Do seu irmão. Eu acredito em vida passada, acredito nas lembranças de vidas passadas. Aí vai do que cada um acredita, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.